Olá, queridos alunos e inscritos do canal. Aqui é mais uma vez o professor Marcelo. E nesse vídeo, nessa conversa nossa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre posições relativas de duas retas. Particularmente, resolveremos um exercício, o exercício de número 16, se não me falha a memória, desse livro, Movimento do Aprender. Se esse assunto interessa para você, então eu convido que você me acompanhe aí 10 minutos, tá? Não mais do que isso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre hoje retas paralelas. No próximo vídeo, a gente fala sobre retas perpendiculares, tá bom? Eu vou desaparecer, tem hora que eu vou aparecer, eu vou iniciar desaparecendo. Bons estudos. Então, o assunto que nós vamos tratar é esse: posições relativas de duas retas. Vamos usar como referência esse livro, Movimento do Aprender, terceiro ano de matemática. Unidade 7, das páginas 89 a 101, trata sobre a questão das retas. O exercício que a gente vai trabalhar é o exercício 16, da página 97, cujo enunciado é o seguinte: uma reta passa pelos pontos A, 1, 5, e pelo ponto B, menos 2 e menos 7. E aí ele pede para a gente obtenha a equação da reta que é paralela a essa. Ou seja, inicialmente a gente vai ter que determinar a equação da reta que passa por A e por B. Então, ele quer a equação da reta que é paralela a essa e que passa pela origem do sistema de coordenadas cartesianas. Vamos trabalhar um pouquinho? Então, entendeu o desafio? Caso você já tenha condições de resolver essa questão, dá uma pausa, tenta resolvê-la e depois você acompanha o vídeo. Vamos lá? Bons estudos. Então, continuei colocando o enunciado aqui para ele não ficar distante da gente. Por onde a gente começa a nossa resolução? Eu vou iniciar encontrando a equação da reta que passa por A e por B. Então, vou iniciar destacando aqui os pontos A e o ponto B. Aqui vale uma consideração, deixe-me aparecer. A gente consegue determinar a equação dessa reta de vários modos. Então, vou dar pelo menos dois aqui. O primeiro modo, perdão, a gente pode determinar qual é o coeficiente angular a partir dos pontos A e B. Lembra? Então, o que é esse coeficiente angular? Está relacionado com a tangente dessa reta, da inclinação dessa reta em relação ao eixo x. Então, como é que a gente calcularia a tangente desse ângulo? E o coeficiente angular é numericamente igual a essa tangente. Nós faríamos o ΔY dividido pelo ΔX. Então, a gente já sabe qual é o ângulo, qual é a inclinação dessa reta. Depois disso, o que a gente precisa? A gente precisa de apenas um ponto. Se eu tiver a inclinação da reta e um ponto, aí eu uso aquela relação ioiô que a gente vai usar aqui, mas não agora. Ioiô y menos y0 igual a m x menos x0, que nada mais é essa equação, ela vem da definição desse coeficiente angular m. Tá? Então poderia sair por isso. Como eu sei que a equação que passa por esses dois pontos é uma reta, e eu sei que essa equação da reta ela pode ser escrita da forma mx mais n, eu poderia, a partir desses dois pontos, montar um sistema também. E aí conseguiria determinar o valor de m e de n, ou seja, a equação que passa por esses pontos. Mas eu vou fazer da forma mais rápida. Se você quiser que eu faça das outras duas maneiras que eu acabei de falar, então encontrando o coeficiente angular e depois tendo um ponto, escolhendo um dos pontos e determinando a equação da reta, ou por sistema, é só deixar no comentário que eu gravo um outro vídeo e faço, tá? Sem problema nenhum. Eu vou fazer do jeito mais rápido aqui, o jeito que eu
acabo resolvendo quando eu tenho 2 pontos e quero determinar a equação da reta, tá bom? Então vamos lá. O que que eu faço? Então vou marcar o ponto 1, 5, menos 2, menos 7, menos 2, menos 7, e vou marcar xy, que é o ponto genérico que eu quero saber exatamente qual é a relação entre x e y, que é a equação da reta. E pego, se eu comecei com 1, 5, eu termino com 1, 5. Agora eu vou fazer duas retas verticais, lembrando a ideia de determinante, mas não é determinante, visto que o determinante é definido única e exclusivamente se eu tiver uma matriz quadrada, número de linhas igual ao número de colunas. O que que eu faço agora? Eu vou calcular os valores dessas diagonais. Então, 1 vezes menos 7, isso aqui vai dar como resposta menos 7. Então, tá aqui. Próxima diagonal. Menos 2 vezes y, menos 2y. Próxima diagonal. X vezes 5, 5x. Observe que eu coloquei o sinal de mais aqui, mais 5x, porque fica mais fácil na hora da gente encontrar a equação geral dessa reta. Agora vamos para as diagonais aqui, ó, como se fosse uma diagonal secundária. Lembrando que nessas diagonais eu também faço a multiplicação, mas eu troco o sinal dessa multiplicação. Então, se der mais, eu coloco menos, se der menos, eu coloco mais. Então, 5 vezes menos 2 seria menos 10, troco o sinal, mais 10. Próximo, menos 7 vezes x, menos 7x, troco o sinal, mais 7x. E o próximo, y vezes 1, daria y mais y, troco o sinal, menos y. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a equação geral. A equação geral, na verdade, é a relação entre x e y aqui. Eu posso começar com x, geralmente eu começo com x. Aqui eu vou colocar, por acaso, eu vou começar colocando o y, tá bom? Eu tenho, ó, menos 2y com menos 1y. Isso aí vai dar um total, ó. Então, eu estou pegando menos 2 com menos 1. Isso vai dar um total de menos 3. 5 mais 7x, 5 mais 7 são 12. Então, mais 12x. E 10 menos 7 dá mais 3. Mais 3. Isso aí é igual a zero. Então, o que a gente acabou de fazer é encontrar a equação geral. Tanto faz, tá? Se ela começasse com x ou com y. Como eu vou escrever a equação reduzida, por isso que eu já deixei o y aqui. Queria que você observasse esses coeficientes dessa equação, o 3, o 12 e o 3. Observe que todos eles são divisíveis por 3. O que eu vou fazer? Eu vou dividir essa equação inteirinha por 3. Isso facilita o meu serviço. Então, se eu dividir por 3, 3 menos 3 dividido por 3, isso vai dar 1 menos y. Então, se eu dividir 12 por 3, 12 dividido por 3, isso vai dar 4, 4x. E se eu dividir 3 por 3, isso vai dar 1. Mais 1, isso aqui, 0 dividido por 3, vai dar 0. Então, igual a 0. Agora eu vou isolar o meu y. Então, vou pegar o y aqui, vou passar para o outro lado, ou somo y dos dois lados. Então, eu vou ficar com 4x mais 1 é igual a y. Aqui eu tenho a minha equação dessa reta. É a forma com a qual o x, as coordenadas x e y se relacionam. Observe que se você substituir 1 e 5, substitui o x por 1 e o y por 5. Você vai ver que isso vai ser verdade, ó. Se o x for 1, 4 vezes 1 são 4, mais 1, 5, e é igual a 5, que é o valor do y. Substitui por menos 2. 4 vezes menos 2 dá menos 8, menos 8 mais 1, menos 7. Então, você vai ver que, na verdade, a equação da reta, ela obedece esse padrão. Vamos continuar? Então, o que a gente já sabe? Que a equação reduzida é essa. Y igual a 4x mais 1. O que significa isso?
Então, eu tenho aqui dessa equação, o coeficiente angular dessa reta é 4, que é o número que multiplica x, e o coeficiente linear, que é a ordenada do ponto onde ela corta o eixo y, é 1 dessa reta. Coeficiente, então, angular é positivo, essa reta é crescente, e ela corta o eixo y nessa ordenada 1. O que a gente sabe? O que a gente quer agora? Da outra equação. Então, vamos caminhar. Então, ele pede, ó, obtenha a equação da reta que é paralela a essa daqui, ó, y igual a 4x mais 1, que era a equação da reta paralela. Então, o que eu tenho dessa outra reta? Eu tenho o coeficiente angular, se ela é paralela, elas têm o mesmo coeficiente angular. Então, dessa reta que a gente está procurando, o coeficiente angular dela é 4, porque elas são paralelas. Se elas são paralelas, elas possuem o mesmo coeficiente angular. E que outra informação que eu tenho? Eu tenho essa informação que ela passa pela origem do sistema de coordenadas cartesianas, ou seja, ela passa pelo ponto 0, 0. Agora, o que eu tenho? Eu tenho a inclinação da reta, 4, e tenho um ponto. Então, eu consigo determinar a equação que ele está procurando. Como? Eu vou aplicar essa relação. Então, a gente tem, basta a gente usar essa relação. Y menos y0 igual a mx menos x0. Ioiô, mixixô, né? Como é que a gente faz isso? O m a gente tem, o coeficiente angular da reta que a gente está procurando vale 4, e eu preciso de um ponto dessa reta, de coordenadas x0 e y0. No nosso caso, eu tenho esse ponto, que é a origem. Então, ele diz lá que passa pela origem, 0, 0. Então, o x0 é 0 e o y0 é 0. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, vamos lá. Y menos y0. Observe aqui que é 0. Então, aqui vai vir 0 igual ao m. No nosso caso, o m é 4. Vezes, abre parênteses, x menos, vamos buscar o x0. x0 vale 0. Y menos 0 é o y, igual x menos 0 é x, e 4 vezes x, 4x. Então, y igual a 4x. E está aí respondida. Essa é a equação da reta paralela que passa pela origem. Então, paralela à reta dada que passa pela origem. Tá certo? Nós poderíamos ter calculado a equação da reta por essa relação também, ó, logo no início. Então, calcularíamos inicialmente o coeficiente angular da reta, m, ΔY sobre ΔX, e depois substituiríamos qualquer um desses pontos, dos pontos lá 1, 5, ou menos 2 e menos 7, aqui, e obteríamos a equação da reta, tá bom? Preferi aquele jeito que eu mostrei para vocês. Eu já preparei aqui 2 exemplos para vocês exercitarem. Deixa me aparecer aqui. O primeiro exemplo diz o seguinte: se as retas de equações, então eu tenho essa reta que está em função de A, ó, A mais 3x mais 4y menos 5 igual a 0, e x mais AY mais 1 igual a 0 são paralelas. Se essas retas são paralelas, elas possuem o mesmo coeficiente angular, ou seja, elas têm o mesmo valor de m, que é o valor que vai estar multiplicando a variável x. Então, você isola o y nas duas equações e você vai obter uma fração que vai representar um número que está multiplicando o x dessa equação. O que você faz? Iguala esses números e aí você vai conseguir encontrar o valor do A. Então, essa é a primeira questão que eu deixo para vocês. E a segunda questão, 3 casos, ele pergunta o seguinte: em cada caso, determine a equação da reta que passa pelo ponto P
e é paralela à equação da reta dada. Então, observe, aqui ele não deu os pontos, ele já deu a equação. Então, o que que você faz? Isola, começa inicialmente isolando o y aqui, para você determinar o coeficiente angular. O coeficiente angular dessas retas vai ser o número, o coeficiente que está multiplicando o x. Então, comece por aí. Ache os coeficientes angulares. Professor, na B não tem, né? Não. Observe que na B a gente tem uma reta que é y. Se eu passar esse menos 2 para o outro lado, ou se eu somar 2 dos dois lados, eu vou ficar com y igual a 2. A reta y igual a 2 é uma reta horizontal paralela ao eixo x. Qual é o coeficiente angular dela? Zero. Aí eu quero a reta paralela a que passa nesse ponto, menos 4 com 2. E você vai ver qual é essa reta. Ela tem que ter o mesmo coeficiente angular, tá? Então, as retas são coincidentes, né? Você vai ver que é y igual a 2. Tá bom? Então, isole o y aqui, encontre o coeficiente angular e depois aplique y menos y0 igual a mx menos x0. E aí você vai encontrar essas equações. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários desse vídeo. E qualquer vídeo de assuntos que você quiser relacionados à geometria analítica desse daqui, pontos anteriores, ou mesmo um vídeo dessas questões que eu coloquei para exercitar, só deixa nos comentários, que aí mais para frente eu faço um vídeo, se for o caso, resolvendo questão por questão, dentro das suas dúvidas, tá bom? Por esse vídeo é só. Eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.